Hello, hello, tudo bom com vocês? Bom dia. O que eu fiz para me relacionar com os irmãos foi tomar banho. Isso já foi o grande progresso de hoje. Estamos olhando em capítulo 14 da nossa confissão de fé sobre a fé salvadora. A fé salvadora. E semana passada nós olhamos o primeiro artigo até a metade. Gostaria de ler para vocês esse artigo número 1, mais uma vez. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito de Cristo em seus corações e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, e ele também, pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, é aumentada e é fortalecida. Quando nós falamos disso da última vez, observamos 4 coisas. A fé salvadora é graça. Não pode ser merecido, não pode ser produzido pelo homem. É inteiramente graça de Deus. 2, a fé salvadora é dado aos eleitos de Deus. Não é oferecido para todos. É dado a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E aqueles que Deus escolheu, nenhum deles fica sem a fé salvadora. É graça, é dado aos eleitos, mas também consideramos que é obra do Espírito de Cristo. É o Espírito que opera através da pregação, é o Espírito que opera através da palavra, é o Espírito que opera essa obra sobrenatural. E também consideramos que é operado através do ministério da palavra de Deus. Graça dado aos eleitos pelo Espírito, pela palavra de Deus. Fé salvífica. Queremos olhar, então, hoje, o segundo ponto. Ordinariamente operado pelo ministério da palavra e por ele também e pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, é aumentada e fortalecida. Antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos. Os anjos e arcanjos nos céus estão te louvando e te adorando. Os apóstolos e os mártires e os outros que já foram adiante de nós estão te louvando e adorando, Senhor. E nós aqui, enquanto nós temos respiração, vida, saúde e presença aqui, queremos te louvar e adorar pelo que o Senhor tem feito através da sua palavra, pelo teu Espírito, no seu Filho para conosco. Te damos graças, Senhor, te adoramos pela sua graça, a sua salvação, hoje e para todo sempre. Amém. Quando nós falamos sobre a justificação, nós vimos que a Igreja Católica Romana ensinava que a justificação poderia ser aumentada ou diminuída. Que hoje você poderia ser justificado mais do que ontem, ou amanhã você poderia ser justificado menos do que hoje. A Igreja Católica falava isso. Mas os reformadores insistiram, biblicamente, que a sua justificação depende da justiça de Jesus Cristo, não da sua própria. Portanto, a sua justificação não pode expandir, nem diminuir, aumentar ou se modificar, porque a justiça de Jesus Cristo é completa.
Isso é a base da nossa justificação. A obediência perfeita de Jesus Cristo em nosso lugar é a base da nossa justificação. E essa justiça dele, a obediência perfeita dele é nos imputada. É dado 100%. E ele leva a nossa injustiça. Ele leva os nossos pecados. Ele leva tudo o que Deus merecidamente condena. Jesus Cristo levou sobre ele mesmo na cruz. E então ele nos dá a sua justiça 100%, plenamente. Isso é o que a Bíblia afirma. Então a justiça de Cristo é a única base, fundamento, alicerce da nossa justificação. Porém, no segundo ponto desse primeiro artigo, lemos: é ordinariamente operada pelo ministério da palavra e por ele também, e pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, é aumentada e é fortalecida. A fé pode ser, sim, aumentada, fortalecida, negativamente enfraquecida, diminuída. Por que isso? Por quê? Por que a nossa fé oscila? Por que a nossa fé vacila? Por que tudo isso? Porque nós não somos consistentes na nossa fidelidade. Deus é perfeitamente consistente e fiel. A palavra de Deus nunca muda. A nossa salvação seguro em Jesus Cristo está por causa da imutabilidade de Jesus Cristo. Mas nós, além de esquecer, desobedecemos. Além de sermos ignorantes, também abandonamos. Então nós entendemos em Marcos 9, versículo 24, nós nos identificamos com esse pai de menino. Diz, imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós podemos clamar isso também, exclamar isso também. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então, os apóstolos também, em Lucas 17, versículo 5, os apóstolos, aqueles que gastavam todo o seu tempo com Jesus Cristo por 3 anos e meio, Lucas 17, versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Quando alguém está próximo a Jesus Cristo, a sua autoconcepção não é: olha como eu sou mais santo, mas olha como eu preciso mais de Jesus Cristo. Aumenta a nossa fé. Como então aumentamos a nossa fé? No artigo fala: pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, é aumentada e fortalecida. Eu gostaria de sugerir 4 coisas para aumentar, fortalecer a sua fé. Número 1, se alimente da palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha comigo em 1 Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. Como crianças recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Pedro coloca essa ordenança na palavra de Deus, porque embora que nós somos filhos de Deus, nós nos distraímos muito daquilo que é realmente importante. Por isso ele dá essa ordem, ele fala: olha, deseja de coração. Não fica desejando outras coisas, não fica se distraindo, deseja de coração
a palavra de Deus. Olha comigo, por favor, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 é um caso muito curioso. Paulo estava indo para Jerusalém, como ele sempre ia, e ele passa por Éfeso, e alguns irmãos de Éfeso saem ao encontro dele. Ele não queria ir para Éfeso, mas alguns irmãos de Éfeso saem ao encontro dele. Olha em versículo 28. Olha os avisos. Imagina um missionário passar aqui e te dar esses avisos, versículo 28. Guarda a ti mesmo e o povo de Deus, alimenta, pastoreia o rebanho de Deus, sua igreja, que ele comprou pelo seu próprio sangue. Mas olha em versículo 29. Porque eu sei que falsos mestres, como os lobos, em inglês é vicious wolves, como que é em português? Ferozes, lobos ferozes, yes. Eles não pouparão o rebanho. Ele fala, olha, isso vai acontecer. Falsos mestres vão entrar na igreja de Éfeso e não vão poupar o rebanho. Mas isso, olha em versículo 30. Também alguns homens do seu próprio meio vão se levantar, torcendo e distorcendo a verdade, para o quê? Trazer pessoas a servir eles, e não a Deus. Então você vê a situação que a igreja em Éfeso estava, e você fala, o que pode resolver esse problema de falsos mestres e de homens dentro da igreja que distorcem a palavra? Olha, por favor, em versículo 32. Ele fala, eu não vou ficar aqui com vocês, eu vou fazer algo melhor. Olha em versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Eu vou deixar vocês no cuidado de Deus e com a palavra de Deus, porque isto basta. E mais tarde ele enviou o jovem Timóteo a essa igreja em Éfeso. E ele gasta o capítulo 2 inteiro descrevendo o que é um verdadeiro homem de Deus. Por quê? Porque o que ele tinha avisado se realizou. Falsos mestres entraram. Homens de dentro se levantaram, distorcendo as Escrituras. E quando ele envia Timóteo lá, ele fala, olha, toma cuidado de você mesmo, dá atenção às Escrituras. Timóteo, você está indo lá sem muito apoio, sem a minha presença, mas você tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus basta. Quando você é solitário, cercado, a palavra de Deus basta, porque é na palavra de Deus que temos a correção, a instrução, a exortação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Como aumentar, como fortalecer a sua fé? Lendo as Escrituras, alimentando-se da palavra de Deus. Elas são guia segura. Em João 5, 39, do que as Escrituras falam, que é tão poderoso nas Escrituras, João 5, 39 diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Qual é o poder das Escrituras? É porque as Escrituras que testemunham a meu respeito. Por causa das Escrituras falar de Jesus Cristo, nós podemos saber quem está seguindo a Jesus Cristo. Qual pastor é enviado de Jesus Cristo? Qual mensagem vem da boca de Jesus Cristo? Porque nós temos Jesus Cristo na palavra. A palavra testifica de Cristo. Posso sugerir mais uma coisa? Que a adoração corporativa aumenta a fé. Isso é tão importante. Se você olhar em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, versículo 25, algumas pessoas pensam que eles podem se dar muito bem na vida
sem o corpo de Cristo, sem escutar a pregação da palavra. Mas, como um carvão num pedaço de madeira é retirado do fogo, começa a esfriar, se apaga sozinho, da mesma forma, nós também perdemos o nosso calor. E quando Deus salva um homem, Ele nos coloca dentro do seu corpo, para que nós podemos crescer lá dentro. Hebreus 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês se veem, se aproxima o dia. Adoração corporativa. 3. Batismo. Batismo citado no próprio artigo, aumenta e fortalece. Olha comigo, por favor, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, de 1 a 5, diz a palavra de Deus: que diremos, pois, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. E se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando um adulto ou uma criança é batizado, testifica de duas coisas: a morte daquela pessoa ao pecado e a ressurreição para uma vida nova. E também é símbolo do que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Morremos, fomos sepultados e agora Deus nos traz de volta. E isso não é só realidade aqui, mas é lá no futuro também, fisicamente. Então, quando nós falamos que o batismo fortalece ou aumenta a fé, não estamos falando que o ato, o rito de colocar água, se imergir ou de aspergir, tem algum valor próprio. Estamos falando aquilo que tem símbolo de Jesus Cristo. É isso que tem o valor. Como as palavras de Deus eu posso memorizar, posso estudar e não me sujeitar a Jesus Cristo. Qual foi a vantagem? Nenhuma. Da mesma forma, o batismo, por ele só, a água, o símbolo, podemos estudar e entender, mas é o que ela representa: Jesus Cristo, morrendo no seu lugar, morrendo no meu lugar. Isso é que tem valor. Também a comunhão. 1 Coríntios 11, versículo 23 a 26. 23 a 26, a ceia do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então os católicos, eles falam: se você faltar na ceia, você é menos justo. Os presbiterianos falam: olha, você faltou na ceia, você tem menos poder espiritual. Mas o batista, ele olha para esses versículos e ele fala: olha, é um memorial. O que esse ato nos relembra? De Jesus Cristo. O seu corpo dado por nós, o seu sangue derramado por nós, a nova aliança nesse sangue, o fato que Deus, ele guarda as suas promessas, que Deus, ele cuida
de todas as suas coisas, que Deus faz o que Ele prometeu. Isso que a ceia representa para nós. Que nós, em Jesus Cristo, temos perdão dos nossos pecados. Temos comunhão com Deus, embora que nós somos pecadores. E da necessidade, o memorial, mês após mês após mês, que precisamos de Jesus Cristo para ter essa comunhão com Deus. A promessa dele que ele virá, em João 14:3, para nós é precioso. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Artigo 2 da nossa confissão de fé diz: por essa fé, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra, segundo a autoridade do próprio Deus, e também aprende uma excelência nela acima de todos os outros escritos e todas as demais coisas do mundo, por ela demonstrar a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza, e ofícios e o poder e plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida e também age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo diante das ameaças, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para que está por vir. Entretanto, os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo, aceitar, receber e confiar exclusivamente nele para a justificação, santificação e a vida eterna em virtude do pacto da graça. O meu desejo é, pelos próximos 3 horas, olhar essa passagem minuciosamente. Brincadeira. E a gente só quer fazer a introdução desse ponto. E o ponto é, a pergunta é, que os reformadores tiveram que responder, é justamente, se alguém fala que eles têm fé, eles podem ter qualquer vida dissoluta em pecado e assim garantir o seu lugar, porque falaram que ele tem fé. Também a pergunta é, como eu conversei com uma aluna chamada Bruna, ela era de igreja, e depois ela saiu de igreja, e agora está vivendo com a namorada, e ela fala, mas é tudo bem porque eu tenho fé. O que constitui fé salvífica? É a grande pergunta. Todo mundo fala fé, 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 fé. O que constitui a fé verdadeira? Leva 2 minutos para conversar com quem está próximo de você sobre essa pergunta. Como você definiria o que é fé verdadeira, ok? O que é fé verdadeira? 2 minutos, vai.
e tempo. Vou fazer 3 perguntas. Vamos ver se nós concordamos com a palavra de Deus sobre esses 3 acerca da fé. Primeiro, basta ter a informação correta sobre Jesus o Cristo para ser salvo? Olhe em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Versículo 14. Tiago, ele fala: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A boa pergunta para Bruna. Você fala que tem fé, mas cadê o fruto dessa fé? Cadê? Ter fé nas informações, nos fatos corretos, não salva. 2, é suficiente você ter a informação certa e acreditar no seu coração que essa informação é certa? Olha em Tiago 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, ter a informação certa e confiar que essa informação certa é verdade, você não passa dos demônios, que sabem quem Deus é, que têm uma teologia muito mais completa do que nós. O que falta, então? É como se nós tirássemos exemplo do nosso judeu favorito, Silvio Santos. Você pode acreditar que ele existe. Você pode acreditar que ele é quem ele diz ser. Mas isso não quer dizer que você vai adorar ele, que você vai confiar nele para a sua salvação, nem que você vai orar para ele. A não ser que ele é o seu Messias. Aí já tem outros problemas aí. Então, os reformadores, eles colocavam 3 coisas importantes. Informação correta de Jesus Cristo, importantíssimo para a fé verdadeira. 2, acreditar que essa fé, essas verdades sobre Jesus Cristo é verdadeiro. E 3, ter confiança em Jesus Cristo e compromisso com Jesus Cristo. Para eles, isso era a fé verdadeira. Ou seja, você poderia ter os primeiros 2, informação correta, e acreditar que isso era verdade, e não ser salvo. Porque não é verdade ao ponto de você colocar a sua confiança e se ter um comprometimento com Jesus Cristo. Então, no caso da Bruna, se ela tem fé ou não tem fé, não é a maior questão aqui. É simplesmente que ela é morta nos pecados e ofensas e precisa ouvir de Jesus Cristo, mais uma vez. Olha como, então, eles desenvolvem essas ideias no 2º artigo. Por essa fé, a primeira frase, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra, segundo a autoridade do próprio Deus. O verdadeiro cristão não simplesmente fala: olha, a informação no Evangelho é verdadeiro, mas há tudo que a palavra de Deus fala. Isso é fé implícita. Você lembra quando você era criança e seus pais falavam alguma coisa e você aceitava isso não porque você tinha autoridade para decidir se era certo ou errado, mas porque você confiava no seu pai implicitamente? Isso é fé implícita. Você automaticamente aceita qualquer coisa que uma fonte particular diz, simplesmente porque a fonte é considerado confiável. Nenhum homem é digno da sua fé implícita. Nenhum homem é digno da sua fé implícita, de ouvir e falar: eu aceito isso
porque vem de tal homem. Os reformadores e a palavra de Deus apontam para Deus que é maior e fala, olha, Deus é onisciente, Deus é incapaz de mentir, Deus não pode ser enganado, por isso, quando Deus fala, nós podemos confiar em tudo o que Ele diz. E essa fé salvífica leva a essa posição. Leva a essa posição. Porque Deus é completamente confiável, nós podemos completamente confiar naquilo que Ele nos disse na Sua palavra. Fé implícita. Quando a Bíblia fala sobre a fé como uma criança tem, não quer dizer uma fé infantil, que acredita em tudo que qualquer adulto falar. David falou isso, então deve ser verdadeiro. Pastor Ciro, com 2 anos mais de vivência, falou tal coisa, então eu posso confiar no pastor Ciro. Não. Isso é fé infantil, que acredita tudo que qualquer adulto falar, levado em roda por todo tipo de engano. Antes, fé como criança tem, é quando a criança acredita nos seus pais. E da mesma forma, nós nos achegamos a Deus, com humildade, falando, Senhor, a sua palavra é verdade. E nós vamos viver de acordo com cada palavra que proceder da sua boca. Isso não é uma fé inocente ou infantil. Isso é uma fé razoável. Porque aquele que fala é confiável. Deus é confiável. E por isso podemos confiar no que Ele diz. Mas os nossos amigos católicos levam isso um pouco além, ok? Eles dizem que a fé implícita é acreditar tudo que está no Evangelho, é acreditar tudo o que é revelado na palavra de Deus e é acreditar todo o ensino da Igreja Católica Romana. Eles foram um pouco além. Um pouco além. Assim, nem vou dar mérito a isso. Mas os reformadores falaram, nós precisamos ter fé implícita somente em Deus e na sua palavra. É aí que para. Se você tem uma posição que é construído teologicamente, tudo bem. Mas se a palavra de Deus fala contra a sua posição teológica maravilhosamente construída, então é a palavra de Deus que tem a autoridade. Por quê? Por quê? Porque tem, olha o final da primeira frase. Por essa fé, artigo 2, primeira frase, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra, segundo a autoridade do próprio Deus. Ele que tem o fundamento, ele que tem o poder, ele que tem a autoridade para falar, e nós temos que obedecer. Escuta o que Martinho Lutero falou. As Escrituras somente é Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas na terra. Se isso não é acreditado, então para que servem as Escrituras? Se eles não são a palavra final, para que serve a palavra de Deus? Antes, quanto mais rejeitamos as Escrituras, mais satisfeitos nós ficamos como os livros dos homens e os professores humanos. Livros dos homens, professores humanos. Então, quando o Espírito Santo trabalha pela graça no coração de um homem, traz ele, regenera ele pela graça de Deus. Quando essa fé salvífica é impartido para as nossas almas, quando ele se agarra a Jesus Cristo, a justiça que está nele, que não é dele mesmo, mas através de Cristo, então, por causa disso, ele automaticamente produz fruto. E o fruto é de confiar
explicitamente e implicitamente na palavra de Deus. E ter um compromisso pessoal com toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque é segundo a autoridade do próprio Deus. Da próxima vez que nós estamos juntos, vamos olhar Gênesis 3. Vamos olhar também a tentação de Jesus. E o ataque é sempre contra a autoridade de Deus. Será que Deus mesmo falou tal coisa? Será que Deus é confiável? A palavra de Deus é confiável, porque Deus é confiável. Eu agradeço a sua atenção. Eu acho que é com o Tiago agora.